Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Livro de Atos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o Senhor lhe disse: as suas orações e suas esmolas subiram para a memória de mim, para diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande para Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse de um lençol, que descia do céu para debaixo da terra, pelas 4 pontas, com todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia para ele, dizendo: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez a voz lhe falou, dizendo: não considerei impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Versículo de número 44, para ganharmos tempo na exposição bíblica, diz assim: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito Santo. Poder sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na dispensação do Senhor. Já diz a palavra de Deus que nada temos se do céu não nos for dado. O texto que a gente leu é um texto que a gente vai perceber que Deus ele vai se revelar para um gentio. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é um texto que vai nos mostrar Deus se revelando
e falando com um homem gentil. Um homem gentil que vai ter uma visão. Um homem gentil que vai ouvir a voz do Senhor por intermédio do anjo. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto começa nos dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que esse homem se chamava, louvado seja Deus, Cornélio. Cornélio, segundo a palavra, ele morava em Cesareia. E a Bíblia também vai nos dizer que ele era comandante, louvado seja Deus, de um exército que havia ali em Roma. Quando a gente vai observar na narrativa bíblica os detalhes do texto, a informação bíblica, ela não só vai nos trazer o nome de Cornélio, não vai apenas nos trazer a informação geográfica acerca da localização daquele homem, mas também vamos perceber que a Bíblia vai nos trazer um detalhe falando acerca, louvado seja o nome do Senhor, das características de Cornélio. Segundo a palavra vai nos dizer que ele era um homem que temia a Deus, e era um homem que também, segundo a palavra, era bastante piedoso. A primeira coisa que a gente observa dentro desse texto e dentro desse contexto é a misericórdia de Deus agindo na vida daquele homem que era gentil. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai falar, meu pastor, com um gentil, porque Deus, Gabi, fala com quem quer. Deus se revela para quem quer. Deus escolhe quem quer. Deus dá para quem quer. Deus, louvado seja o nome do Senhor, escolhe quem quer. Deus usa quem Ele quer. E naquele dia, no calendário de Deus, estava escrito que Deus iria se revelar para Cornélio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai nos dizer que Cornélio era um homem, louvado seja o nome do Senhor, temente a Deus e piedoso. Havia em Cornélio essas duas características. Ele era piedoso e também temia a Deus. Quando a gente observa, meu evangelista Jó, essas características de Cornélio também precisa estar em nós, Neide, porque a Bíblia vai dizer que ele era dotado de temor a Deus. E a gente sabe que o temor a Deus é um freio na vida do crente. Ele temia Deus e dava muitas esmolas. E quando Deus ele resolve se revelar para aquele homem através de uma visão, a Bíblia vai dizer que era mais ou menos 3 horas da tarde, quando lhe sobreveio uma visão claramente de um anjo, porque a Bíblia vai nos trazer a palavra dizendo claramente, porque quando Deus ele quer falar de maneira clara, ele não deixa dúvida no coração de ninguém. Quando Deus ele se esforça para fazer você entender o que ele tem para dizer, ele vai se revelar com clareza. Por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, claramente viu Cornélio um anjo de Deus que se aproximou diante dele e disse: Cornélio, louvado seja o nome do Senhor. E possuído de temor, ele disse: as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas subiram para o meu memorial. Oh glória! 2 coisas, minha irmã Alessandra, a gente aprende aqui dentro do texto. A primeira coisa foi Deus se revelando para Cornélio e dizendo: olha Cornélio, as tuas
tuas orações foi ouvida. Oh, glória para Jesus. Porque quando a gente vai para a palavra, a gente sabe que nem toda oração é ouvida, nem toda oração é respondida. Mas aquele dia, aprove Deus se revelar para Cornélio e dizer: Cornélio, meu filho, eu te ouvi. As tuas orações foram ouvidas. Nem toda oração é ouvida. Há um princípio para Deus ouvir, aleluia, a oração. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós não estivermos alinhados, aleluia, no critério de Deus, a oração não é ouvida. Poderemos querer andar como quisermos, mas a oração não vai ser ouvida. Mas naquele dia, se revelando Deus para Cornélio, ele disse: olha, as tuas orações foi ouvida. E ele vai além, diz: olha, louvado seja o nome do Senhor, as tuas esmolas subiu para o meu memorial. Porque Deus tem um memorial. E tudo aquilo que ele havia feito para alguém, estava Deus naquele dia, Evenildo, dizendo: olha, subiu para o meu memorial, foi registrado no meu memorial. Não pense que aquilo que você tem feito para o reino, para a obra, louvado seja o nome do Senhor, não tem sido registrado. Talvez que alguém não reconheça, talvez, louvado seja o nome do Senhor, alguém não tem recompensa para te dar. Mas diz a palavra que o Senhor se revelando para Cornélio, ele disse: Cornélio, subiu as tuas esmolas para o meu memorial. Fala para quem está do teu lado: está escrito. Está escrito. Tudo que foi feito e deixado de fazer, está escrito. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. E dentro do memorial dele, no tempo oportuno, louvado seja Deus, a recompensa vem para tudo que foi dado, para tudo que foi feito, para tudo que foi investido. O Senhor se revelou para Cornélio e disse: Cornélio, eu recebi. Eu recebi as tuas esmolas. Porque às vezes a gente acha que quando está fazendo para alguém, está fazendo para o outro. Tá não, irmão, está fazendo para Deus. Aleluia. Às vezes alguém se ausenta de querer fazer para alguém porque acha que alguém não é digno de receber. Mas você precisa entender que quando a própria palavra vai dizer isso, quando você dá um copo d'água, você está dando para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tu dá para os meus profetas, tu vai receber o galardão, a recompensa de profeta. E o Senhor se revelando para Cornélio naquele dia, ele disse: Cornélio, as tuas orações foi ouvida. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem intercedido, o que foi apresentado, mas o Senhor, por intermédio da palavra, ele se revela nesta noite e te diz: eu ouvi, eu escutei, eu ainda posso não ter manifestado a minha resposta diante da oração, mas eu ouvi. Aleluia. Era o Senhor se revelando para Cornélio na cidade de Cesareia. Mas é interessante perceber que quando Deus está falando com Cornélio, a Bíblia vai dizer que ele vai ficar possuído de temor, porque aonde Deus fala tem temor. A Bíblia vai dizer que houve temor diante da fala de Deus. E precisamos analisarmos o nosso comportamento diante da fala de Deus. Deus estava agora se revelando para Cornélio, e a Bíblia vai dizer que o sentimento que foi gerado dentro do coração de Cornélio foi o sentimento de temor. Deus falando e o temor se apoderando. E às vezes nos tem faltado isso.
Às vezes Deus está falando e nós não temos temor, não temos a reverência, e precisamos entender sim as multiformas que Deus fala, as multiformas que Deus se revela, porque às vezes Deus fala por intermédio da palavra. Tem momentos, meu evangelista, que Deus vem por intermédio de um conselho, tem momentos que Deus vem por meio de uma canção. Aí o Senhor nos falando nessa noite, dizendo: olha, pelas multiformas que eu falo, tenha temor para ouvir. Ele teve temor, o temor se apoderou dele. Como temos nos comportado diante da voz de Deus? Como temos nos comportado diante da fala de Deus? Eu já preguei em lugares que eu não desejo voltar, porque era pregando e alguém rindo, pregando e alguém brincando, pregando e alguém fazendo presepada na hora da fala de Deus. Mas era Deus falando com Cornélio, e o temor se apoderando da alma de Cornélio, o temor envolvendo o ambiente. E nessa noite, o temor de Deus vai nos quebrantar, vai nos envolver, vai nos amassar, vai nos tratar, vai nos quebrantar, vai nos amolecer, porque a água de Deus está aqui para amolecer o barro. Alaia só. Aleluia. E o Senhor, se revelando para ele, disse: Cornélio, manda chamar a Pedro. Simão, ele está na casa do outro Simão curtidor. O que eu acho lindo dentro desse texto é que Deus se revela em Cesareia, mas também se revela em Jope. Você entende que nós estamos aqui, Deus está falando aqui, mas também está falando com alguém do outro lado. Deus se revelou na Cesareia, mas também se revelou em Jope. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se limita no seu alcance. Ele fala aqui e fala lá. Estamos aqui, mas Deus também está falando com alguém do outro lado. Ele falou em Jope e falou também em Cesareia. Às vezes Jope é a live. Aleluia. Estamos aqui, mas às vezes, sabe, Jope é alguém que está assistindo do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, quando resolveu manifestar a voz dele dentro daquele cenário, daquele contexto, ele falou em Cesareia e falou em Jope. Aí o Senhor disse para Cornélio: manda chamar a Pedro, que está na casa de Simão curtidor. O versículo de número 9 vai nos dizer, melhor dizendo, o versículo de número, louvado seja Deus, 9, isso mesmo. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu para o terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Deus havia dado uma ordem para Cornélio que mandasse trazer Pedro até a sua casa. Pedro vai ser convocado pelos servos de Cornélio, e a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, enquanto aqueles homens viajavam, Pedro, ele estava na cidade de Jope, e ele subiu para o terraço de casa. E a Bíblia diz que o horário era meio-dia, e ele subiu para o terraço a fim de orar. Aonde tem oração, tem milagre. Aonde tem oração, tem manifestação da graça de Deus. Aonde tem oração, tem, louvado seja o nome do Senhor, o sobrenatural de Deus. Aonde tem oração, tem a voz de Deus. Aonde tem oração, tem a verbalização da opinião de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele subiu para o terraço a fim de orar.
O que eu acho interessante é que o versículo de número 10, mano, diz que Pedro estava com fome. Ele queria comer. Mas havia uma prioridade do céu de falar com Pedro. A carne de Pedro estava pedindo o almoço. A carne de Pedro estava pedindo o feijão e a galinha no prato. Mas o céu queria falar com Pedro. Às vezes a nossa carne quer uma coisa, mas o céu quer outra. Às vezes a nossa humanidade está precisando de uma coisa, mas a prioridade do céu para as nossas vidas é outra. Pedro queria comer e Deus queria falar. Você quer uma coisa e Deus quer outra. A carne de Pedro precisava do alimento, mas o Senhor queria falar com Pedro. E a gente tem nesse tempo cantado tanto aquele hino, que está muito em alta. Se eu não te ouvir, eu morro. E a gente canta tanto, se eu não te ouvir, eu morro. Você vai para a festa de comissão, se brincar, os 5 departamentos que está lá honrando o convite, tudo encanta esse hino. Mas quando é na hora de obedecer, o que está escrito aqui não é o que eu estou dizendo, mas o que a palavra está dizendo. Aí parece que a música se desmancha na nossa boca. Parece que a canção, sabe, perde a força na nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estava ontem andando na rua e o Espírito Santo bradando. Sabe por que há muita morte de ministério, morte de família, morte de projeto? Porque não tem me ouvido. A gente canta que se não ouvir ele morre, mas na hora de obedecer a gente rejeita. Ao meio-dia, estando com fome, quis comer, mas sobreveio um céu aberto. Tu crê que tem céu aberto nessa noite? Tu crê que tem céu aberto na Batista Remidos do Senhor nessa noite? E quando tem céu aberto, tem manifestação de Deus. A Bíblia diz que Deus abriu o céu para Pedro e deu uma visão a ponto dele ficar em êxtase. E viu o céu aberto e um objeto como um lençol que descia de cima para baixo, as 4 pontas, cheia de animal quadrúpedes, répteis e aves do céu. E ouviu-se uma voz. A voz veio do céu, a voz veio do alto, o comando veio de cima para baixo. Louvado seja o nome do Senhor. E a voz, Gabi, dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Mate e coma. Aí Pedro disse: não, Senhor, eu nunca comi o que era impuro e imundo. Mas pela segunda vez, a voz de Deus bradava aos ouvidos de Pedro, dizendo: Pedro, mate e coma, mate e coma, mate e coma. Trocando para miúdos, era como se Deus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, obedeça, 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 obedeça. O texto é claro em dizer que por 3 vezes Deus falou. E dentro da teologia, a gente aprende que quando há repetição, é o Senhor querendo dar ênfase. Deus, Ele sabe da nossa resistência. Deus sabe como somos resistentes à voz dEle. Aí às vezes precisa Deus repetir. Pedro, quando ouve o comando de Deus, ele diz: não, Senhor, eu nunca comi, eu nunca fiz, eu nunca me submeti a isso. Aí o Senhor repete, dizendo: Pedro, mate e coma, mate e coma. Deus está falando conosco: mate e coma. Não com
considere, Pedro, impuro o que Deus purificou. Quando Deus purifica, está purificado. Quando Deus limpa, está limpo. Oh glória, quando Deus lava, está lavado. Quando Deus investe, está investido. E o céu falando com Pedro naquele dia, ele disse: olha, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Às vezes rejeitamos, às vezes achamos que não é pacífico de querer, de aceitar. Mas o Senhor estava dizendo: olha Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. A Bíblia diz que eles vão chamar a Pedro. É interessante que o texto vai nos apontar que Pedro vai ser alguém que Deus vai trazer para realizar e concretizar uma obra na vida de Cornélio. Eu quero dizer para você que Deus vai apontar o nome de alguém, vai apontar o endereço de alguém, a casa de alguém, e vai trazer para perto. Esse alguém vai ser um instrumento de Deus para concretizar a obra de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez que também você pode ser o Pedro da história, alguém que vai ser convocado, alguém que vai ser chamado, alguém que vai ser convidado por Deus. Então esteja pronto para ser um instrumento de Deus. A Bíblia diz que eles vão. A Bíblia diz que na medida em que eles estão indo, o Senhor abre o céu para Pedro, fala com Pedro, e a Bíblia diz que enquanto Pedro estava perplexo com a visão, com o significado da visão, porque até então ele não estava entendendo muita coisa. O significado daquela visão, um lençol descendo de cima para baixo, com ave, com quadrúpede. A Bíblia diz que ele ficou ali pensativo acerca do que era aquela visão. A princípio ele não entendeu, porque às vezes tem coisa que a gente não entende. O texto que a nossa evangelista trouxe, ele falando acerca da repreensão, ele vai dizer: olha, a princípio a repreensão de primeira pode parecer não bom. A repreensão a princípio parece de primeira não ser aceitável. Mas depois você vai entender e perceber que é para o teu bem. Porque o Pai, louvado seja o nome do Senhor, terreno, carnal, Ele corrige baseado no seu parecer, baseado naquilo que Ele acha que é bom. Mas Deus, Ele corrige para o bem. Oh, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto Pedro estava pensativo, sem saber exatamente o que estava acontecendo, versículo de número 18 vai dizer que chamando perguntaram se Pedro estava ali naquela casa. O versículo de número 19 vai dizer: enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito Santo, oh glória, eu me alegro porque o Espírito Santo ainda diz. E disse o Espírito Santo. O Espírito Santo não disse o significado do sonho para Pedro. O Espírito Santo não debulhou a informação da visão, mas o Espírito Santo falou com Pedro e disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque foi eu que os enviei. Olha o que o Espírito Santo diz, meu pastor: se levante, desça e vá. Há um comando de Deus para as nossas vidas
nessa noite dizendo: se levante, desça e vá. É um comando para obediência. Pedro estava sem entender, Pedro poderia rejeitar, mas o comando de Deus para a vida de Pedro era o seguinte: Pedro, levante, desça e vá. E Deus está falando nessa noite dizendo: levante, desça e vá. Levante-se, desça e vá. E o Espírito Santo diz: vá com eles sem hesitar. Porque às vezes, por não compreender, queremos hesitar, queremos questionar, queremos, louvado seja o nome do Senhor, vacilar diante do comando de Deus. Mas o Espírito Santo falando com Pedro, meu pastor, naquele dia, ele disse: olha, trocando para miúdo, era o Espírito Santo dizendo para Pedro: Pedro, obedeça sem questionar, obedeça sem hesitar, porque sou eu neste negócio. Fala para quem está do teu lado: Deus está nesse negócio. Aleluia. Você está hesitando, você está questionando, você está medindo força, você está resistindo, mas Deus está dizendo: não hesite, porque sou eu nesse negócio. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou Pedro, a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, de bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar você até a casa dele para ouvir o que você tem a dizer. Duas coisas eu aprendo aqui: a disponibilidade de Cornélio e a disponibilidade de Pedro. A disponibilidade de Cornélio para ouvir o que Pedro tinha para dizer, e a disponibilidade de Pedro em dizer aquilo que Deus tenha para dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta para alguém que está do teu lado: você está disponível para ouvir? Está disponível para escutar? Está disponível para ser direcionado por Deus? Está disponível a ser instruído por Deus? A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Se levantou e se disponibilizou. Se levantou e foi. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para quem está do teu lado: esteja disponível. É interessante que Pedro, ele não estava nem com a palavra na boca, porque Deus não detalhou, Deus não falou exatamente o significado, mas agora Pedro está se disponibilizando. Eu quero dizer para você nessa noite: esteja pronto. Às vezes estar pronto, meu diácono, é simplesmente estar disponível. Quantas vezes a gente sobe no altar sem o conteúdo na boca? Tem momentos que a gente lê, tem momentos que a gente pesquisa, tem momentos que a gente estuda e Deus tranca o conteúdo, mas quando sobe no altar, Deus desce com a graça e a revelação da palavra. Quantas vezes Deus me surpreendeu, louvado seja o nome do Senhor, com conteúdo. Pedro não estava com o conteúdo na boca, mas a Bíblia diz que ele se disponibilizou. Esteja disponível, porque Deus vai honrar a tua disponibilidade. Esteja disponível, que Deus vai colocar o conteúdo na tua boca. Esteja disponível, que Deus vai honrar a tua entrega. A Bíblia diz que Pedro vai. Quando Pedro vai, ele se encontra com Cornélio. Talvez por conta da fama de Pedro, a Bíblia diz que quando Cornélio
Ele vê Pedro, Gabi. A Bíblia diz que ele se prostra e começa agora a dar glória para Pedro. Começa agora a adorar Pedro. Mas Pedro era um servo que andava no caminho da palavra. Pedro não era o tipo de pregador que aceitava a glória humana. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cornélio se prostra diante de Pedro, Pedro toma a palavra e diz: olha, a glória é somente de Deus. Deus me usa, mas a glória é de Deus. Deus é na minha vida, mas a glória é de Deus. Quando eu boto a mão, o negócio acontece, mas a glória é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja do século 21 também precisa ter o comportamento de Pedro. Não podemos aceitar glória dos homens, porque a glória é somente de Deus. Se Deus não for, não acontece. Se Deus não tiver no negócio, o negócio não flui. Se Deus não der o comando, não acontece. É por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí Pedro toma a voz e diz: levante, porque eu sou homem. Há quem queira liderar, pregar e cantar, achando que tem autonomia, louvado seja o nome do Senhor, de si mesmo. Mas Pedro disse: não, eu sou homem, eu sou carne. Deus fala na minha boca, é verdade. Quando eu estendo a mão, a Bíblia diz que quando Pedro, ele passava a sombra, juntamente também com Paulo, sabe, curava, demônio saía, enfermidade batia em retirada. Ele poderia muito bem ser soberbo, mas ele diz: não, é a glória de Deus. Porque há quem queira se ensoberbecer, mas a Bíblia vai dizer que Deus, quando estava ali tratando com Paulo, foi posto um espinho na carne de Paulo. E é interessante que a gente frisa tanto o espinho que Pedro orou para Deus tirar. Mas se a gente ler alguns versículos anteriores, o texto vai dizer que foi posto o espinho. Sabe qual foi a motivação de o espinho ser posto? Para Pedro não se ensoberbecer. Olha para aí. Será que o negócio é sério? Ele foi posto um espinho na carne para não se ensoberbecer por conta das grandezas das revelações. Ele se prostra, mas ele diz: levante-se, porque eu sou apenas um homem. Quando ele entra dentro da casa, ele diz o seguinte: vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio, mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado aqui, sem vacilar, eu pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Aí Cornélio, ele vai dizer: olha, há mais ou menos 4 dias, eu estava orando, eu estava entregando as minhas súplicas a Deus, quando o céu se abriu, e uma voz falou comigo, dizendo: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para meu memorial. Chama, pois, Pedro Simão, que está na casa de Simão, o curtidor. Acontecendo isso, Pedro, eu mandei te chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não entendi o que aquilo queria dizer, eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu obedeci a palavra. Versículo 34. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata pessoas com parcialidade. Pelo contrário, qualquer nação que teme e faz o que é justo é aceitável a Deus.
Olha só, Pedro agora está reconhecendo que Deus é o Deus que não faz, André, acepção de pessoas. Gentio não podia entrar na casa de judeu. Gentio não poderia entrar no templo do judeu. Mas quando a graça de Deus entra no contexto histórico, quando Deus resolve se revelar para aquele homem gentio, Pedro agora começa a dizer: olha, eu reconheço. É noite de reconhecer. E ele diz: eu reconheço que Deus não nos trata com parcialidade, mas pelo contrário, todo aquele que teme e faz o que é justo é aceito. Está entendendo o que o Senhor está dizendo nessa noite? Todo aquele que teme e faz o que é justo é aceito por Deus. Deus, ele diz que é aceito aquele que está enquadrado dentro do princípio, dentro do crivo do temor e também dentro do crivo da justiça. Todo aquele, louvado seja o nome do Senhor, que teme e faz o que é justo, é aceitável. Ele diz: olha, esta é a palavra de Deus, que enviou os filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho de paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos. Curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram e o penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que ele fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e a testemunhar que ele foi constituído Deus, juiz de vivo e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho que por meio de seu nome todo que nele crê recebe a remissão de seus pecados. Fica de pé nessa noite. Eu quero poder concluir nessa noite, porque a palavra diz que quando Pedro recebe de Deus agora o conteúdo da palavra, quando a palavra de Deus agora recai sobre a boca de Pedro, trazendo o entendimento para aquilo que estava acontecendo, o Senhor agora ali começa a falar na boca de Pedro, explicando tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que aconteceu por intermédio do ministério de Jesus Cristo. E é interessante que o versículo de número 44, ele vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles. Quero convidar a banda para a gente louvar rapidinho, para a gente concluir. Gabi, a banda, vamos estar louvando aquele hino, o oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, versículo de número 44 diz: enquanto Pedro falava essas palavras, repita comigo, o Espírito Santo caiu. Agora você vai olhar para quem está do teu lado,
na sua direita e vai dizer: o Espírito Santo caiu. Em outras traduções vai dizer: o Espírito Santo desceu. Aí olha para quem está da direita e diz: o Espírito Santo desceu. Olha para o do outro lado e diz: o Espírito Santo desceu. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a mensagem. Oh, aleluia. E eu quero nessa noite poder, para a gente concluir, trazer uma aplicação aqui nessa noite. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto a palavra, minha evangelista Rosângela, estava sendo pregada, o Espírito de Deus desceu sobre a vida do povo, desceu sobre a carne daqueles que estavam sendo alimentados por aquela palavra. E eu quero trazer uma aplicação aqui nessa noite, acerca do resultado de quando o Espírito desce. Porque quando o Espírito desce, Ele só não nos faz se alegrar. Quando o Espírito desce, a gente não só pula. Quando o Espírito desce, a gente não só ergue a mão. Mas quando o Espírito desce, oh glória, uma das coisas, Leomi, que acontece também quando o Espírito desce, é a capacitação de Deus. Uma das coisas que acontece, irmã Alexandra, que quando o Espírito desce, é o quebrantamento de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você que o Espírito de Deus vai descer, o Espírito de Deus vai se manifestar. E não vai ser talvez para você pular, talvez não vai ser, sabe, para você sair pipocando, mas ele vai descer para aplacar um desentendimento, para aplacar uma fúria, para te amolecer, para te quebrantar, porque o Espírito Santo desceu. E nesta noite, o Espírito Santo, alaia só, aquele que a palavra vai dizer que no princípio, Gabi, ele estava pairando. Oh, aleluia. Ele está pairando nessa noite sobre o nosso meio. E ele vai, evangelista Jó, pairar sobre o coração de alguém nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E conforme ele desce, oh glória, uma fúria também se aplaca, uma raiva também se aplaca. Alaia, robacaia, sai. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nesta noite te convida a adentrar no oceano dele. Louvado seja o nome do Senhor. E esse oceano é oceano, meu pastor, de submissão. Oh, aleluia. É oceano de obediência. Aleluia. O Senhor nos convida a mergulhar na obediência, a mergulhar na submissão. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para alguns, o Espírito vai descer consolando. Sente o consolo de Deus. Abraço. Alguém liberou uma palavra, mas não consolou. Abraço. Mas o Espírito Santo desce. Oh, aleluia. E ele toma as rédeas das tuas emoções e te consola. Sente o consolo na tua alma. Dá abraço. Sente o alívio dessa opressão nessa noite. Dá abraço. Caia chai. Naraia sobra macarabai. Para alguns ele é consolo, dá abraço, mas para outros ele desce com revestimento. Dá abraço. Araia sor. Receba, irmã Marlene, consolo de Deus. Darabasta canaia sor. Deus é o Deus, irmã Marlene, que contempla a tua alma. Deus é o Deus, irmã Marlene, que traz alívio para a sua alma. Dá abraço, caia chai. Receba paz na alma. Receba paz na alma. Alaia sobre a caia chai. Oh Deus, já me
Para outros ele desce como força. Quando o Espírito desce, ele traz resultado. E o Senhor nesta noite, ele está te dando força, Evenildo. Laia sola caia séria, narabandona caia séria, abacaia séria. Receba força na sua alma. Alaiora mandara caia séria. Receba força no seu espírito. Receba força, 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 força. Quando o Espírito desce, quem está armado tem que se desarmar. Quando o Espírito desce, alguém tem que sacrificar a razão. Quando o Espírito desce, tem que amolecer o coração. Quando o Espírito desce, tem que liberar perdão. Quando o Espírito desce, tem que dar lugar para Ele. Quando o Espírito desce, tem que reconhecer. Quando o Espírito desce, tem que ter obediência. Quando o Espírito desce, tem que ter submissão. A Bíblia diz que quando o Espírito desceu, línguas tomaram a boca deles e eles glorificavam a Deus. E a glorificação que Deus Ele pede para as nossas vidas nessa noite não é a glorificação de boca. A glorificação que Deus pede para as nossas vidas nessa noite não é a glorificação de lábios, mas é uma glorificação pelo comportamento. O Senhor nesta noite, Ele libera graça, Ele desce com o Espírito Santo dEle, Ele movimenta as águas, mas é para que haja glorificação no comportamento, na obediência, na submissão. Deus te dá graça para obedecer, Deus te dá graça para se submeter, Deus te dá resistência, Deus te amolece para ouvir. Pede da graça dele, pede da graça dele, porque tem coisas que a gente não quer. Nossa. Mas Deus falando com Pedro, Deus disse para Pedro: Pedro, mate e coma. E o Senhor nesta noite, o Espírito Santo te diz: obedeça. Sabe, nesse descer do Espírito Santo, sabe essa graça que está descendo nesse momento? Oh, aleluia! Ele está desfazendo toda a resistência. Toda a resistência está perdendo força nessa noite. Abraçou e caiu. Resistência está caindo por terra. Aleluia! Louvado seja Deus. Resistência está caindo por terra. Alaia, soura, caia séria. Naramandora, caia séria. Saulo, Saulo, duro é pra ti, Saulo, recalcitrar contra os meus agrilhões.
Os agrilhões de Deus saem feridos. Olha só, Naramandaraia, Shai, Tacandoraia, Shai, Naranarabahai. Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Não meça força com Deus. Duro é para ti recalcitrar. Deus é o Deus que desmancha, que amolece. A resistência que há em ti.